Boa noite para todos os ouvintes, pessoas que acessaram nosso site, que estão presentes nessa mesa. Eu digo a meu boa noite. Eu vou fazer um pequeno roteiro até apresentar meus convidados, que é o Renato e a Natália. Então quero apresentar primeiro para vocês, espero que seja um pouco claro para vocês, e naturalmente estou um pouco tenso, deixa eu relaxar. Mas quero me apresentar então, eu como professor universitário, há anos trabalhando com psicopatologia e saúde mental, ministrando aula, pesquisando aqui no Brasil. Mais tarde, com a minha maturidade, eu fiz meu doutorado na França com trabalho de pesquisa no Oriente Médio, precisamente no Líbano, com os drusos, né? Os drusos na Guerra do Líbano, cujo líder era o Kamal Jumblatt, que liderou a esquerda toda muçulmana na guerra dramática e muito triste contra as forças outras que queriam repartir o Líbano, né? Fazer um Líbano libanês que seria totalmente cristão, aliado de Israel. Isso foi a primeira parte da minha pesquisa, a primeira pesquisa. A segunda, essa com pós-doutorado, foi com os xiitas, onde eu fui habitar, fui morar no sul do Líbano, em Bin Jebel e Khiam, fazendo minhas entrevistas, histórias de vida com a população que sofreram os ataques durante 3 dias ininterruptos, bombardeios de Israel. É bom saber e é bom sublinhar que Israel estava muito onipotente naquele momento, chegando a algumas autoridades, que esqueço agora o nome daquela, algumas ministras, uma mulher, por exemplo, que falava que bastava 2, 3 dias de bombardeio e nem precisaria forças terrestres para atingir o Líbano, porque o bombardeio seria 2, 3 dias, seria o suficiente para destruir toda a infraestrutura do Hezbollah e acabar com eles, né? Claro que isso foi um vexame para para as forças armadas israelenses, porque foi 33 dias de bombardeio intenso por ar, mar e terra, e como estavam morrendo muitos soldados israelenses, que foram 267, me parece, pararam ali. Houve muitas mortes, o Hezbollah não revela o número, e nós cremos que foi realmente bem mais, muito mais do que os israelenses, na cidade de Bin Jebel, que tinha 150 mil habitantes, e quando estive lá já só tinha 60 mil, totalmente destruída. Esse encerramento, esse recuo de Israel, pela impossibilidade de avançar mais, esse recuo foi considerado como uma vitória, né? Uma vitória do Hezbollah, de uma milícia contra um exército poderoso, organizado como é o exército israelense. Essa dita vitória teve uma repercussão muito grande no Oriente Médio, por todo, principalmente muçulmano, mas não só muçulmano, né? Porque no Líbano também foi muito festejada, inclusive pelas comunidades cristãs, porque levantou um pouco a moral e restituiu a dignidade do Líbano, porque já tinha isso acontecido no ano 2000, quando as forças de Israel se retiraram do Líbano, né, da invasão, depois de 20 anos, 22 anos de lá se retiraram. Foi justamente pela luta ininterrupta que o Hezbollah dirigiu as Forças Armadas, e nessa de 2006, então, foi outra comemoração de fazer esse recuo. Bom, este é o trabalho que eu estive um prazer muito grande, né, mobilizado com isso, que estou lançando agora, finalmente, pela editora da nossa universidade. Esta é a proposta, o que eu estou querendo trabalhar ali, né? Então, seria a psicanálise e violência, coisa que eu não vou poder fazer, me aprofundar aqui nessa apresentação, mas eu quis trabalhar procurando fazer essa ligação entre o inconsciente e a política, né? Através desse inconsciente, são o processo identificatório a partir da visão, do caminho que dá o ideal do eu, né? Vamos falar do ideal do eu, a idealização, a proposta de trabalho, que é a instância, né, psicanalítica que
congrega pessoas, que é o reverso do supereu, né? Do superego, que seria restritor. O supereu propõe, né? Propõe algo, né? Instiga, né? um projeto. Esta é a proposta que eu vou poder, daqui a pouco, me estender um pouco mais. Eu queria, então, agora, pelo menos, apresentar os meus colegas que estão, que participarão na mesa, fazendo uma apresentação deles, e depois vamos ainda finalizar isso, talvez abrindo as questões para os nossos ouvintes. O Renato Costa é um professor que estou conhecendo mais recentemente, mas fiquei muito surpreso de uma produção já teórica que ele tem. É professor na Universidade da Unipampa, no Rio Grande do Sul, e coordena o grupo GAI-OMAN, Grupo de Análise Estratégica Oriente Médio e África Muçulmana. Publicou já artigos, claro, como a Natália, o Renato e eu, claro, publicamos artigos em revistas especializadas, e o Renato já publicou livros sobre o Irã, cujo título é Os Ayatollahs e o Receio da República Islâmica do Irã, do Irã. Depois, o outro é a República Islâmica do Irã, 40 anos, de Khomeini a Soleiman, também São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Sobre o Egito, ele publicou 100 Caminhos para Gaza, uma crônica de aventura e fraude sob o bloqueio egípcio. Em outubro ele vai lançar a biografia do primeiro brasileiro a se formar como sheik no Irã, Intrigas no Reino de Alá, cujo título, né, esse é o título, pela uma editora de Maringá. Essa é a produção do nosso amigo Renato. Natália Calfá, já uma doutora em ciências políticas pela Universidade de São Paulo, desenvolveu já pesquisas para o seu doutorado sobre o compartilhamento do poder entre as minorias político-religiosas no Líbano, com particular atenção ao veto xiita e ao consenso comunal inter-elites. Natália se concentrou, então, no sistema comunitário libanês, que é, desgraçadamente, um exemplo maior do conflito, do ódio, do rancor, da desconfiança e a procura eterna também de uma reconciliação e a procurar um lugar comum de convivialidade, não? Esta que existe eternamente, essa procura, e permeado de fatos, de situações de sofrimento populacional. Natália conhece esse contexto e vai falar para nós sobre, então, a ascensão do xiismo no Líbano. O Renato se eu falo da psicanálise, tentando me fixar no sujeito étnico, o Renato, depois da Natália, vai fazer uma contextualização geopolítica do Oriente Médio, claro, privilegiando as relações Israel-Líbano, né, na atualidade. Então é isso que exponho inicialmente. Peraí, professor, peraí. Pergunta se eles estão ouvindo. Não, estão ouvindo? Então? Tá, beleza, continua. Fui eu, então. Bom, vamos ver se eu falo, não sei ler, me limita muito. Vou tentar só pegar um roteiro, né? Então, o meu trabalho se propõe, então, a trabalhar o sujeito em situação de catástrofe. Lembrando que catástrofe é uma crise social extrema, onde os parâmetros cotidianos e das relações sociais são quebradas, onde não há uma perspectiva que possa um cidadão se programar na vida, fazer um projeto, mesmo curto de vida, porque as variáveis impedem uma estabilidade social. Esta é a catástrofe que desorganiza o indivíduo, visto a eterno perigo de morte e posso dizer,
perigo de morte, e os fatores que oferecem insegurança, o medo e, final, o ressentimento. Por que eu falo isso? Porque o meu trabalho não se fixa somente no bombardeio, que é isso que eu queria falar, que foi iniciado por Israel, né, em 13 de julho de 2006. Isso foi um desaguador final de um contexto desde a fundação do Hezbollah. Lembro para vocês que o Hezbollah foi fundado a partir da invasão de Israel em 1982, o famoso verão de 82, que foi o mais violento da longa guerra civil do Líbano, onde Sharon, comandando as forças israelenses, invadiram o Líbano e chegaram até Beirute para tentar eliminar Arafat, que estava lá com seus guerreiros palestinos. Nesse momento, 82, em 84, funda-se o Hezbollah, mas que não participa da revolução, da guerra civil libanesa. Se propõe a lutar somente contra Israel. Isso é importante colocar, deixa de lado o contexto da guerra comunitária e se concentra na batalha contra Israel. É essa a sua determinação, né? Cujo líder espiritual foi Fadlallah. Fadlallah, um grande ayatollah que morreu há pouco tempo, e onde o seu discurso, o seu trabalho sempre era contra Israel, lógico, mas pela defesa da integridade do Líbano, né? Isso eu queria falar um pouco da situação, da posição de Fadlallah, né? Já volto a falar alguma coisa quando a Natália vai falar do Ashura, né? Bom, o Hezbollah, então, permaneceu sempre, claro, com o apoio do Irã, né? Com o apoio do Irã, armamento, logística, toda na luta contra as invasões permanentes de Israel. Esse trabalho, então, tenta analisar essa situação, né, de resistência e resiliência. Resistência política a partir da aliança ou de uma determinação do Islã político, né, que é o Islã político, a resistência islâmica, que ele sente no meio, que é a guerra, né, para terminar. E a resiliência, como vocês já, né, é conhecido, são os fatores que possibilitam uma resistência psíquica em situações de crise extrema. Esse é meu trabalho. O papel da ideologia, que vai ter aí, que eu me concentro no livro que publico, né? Aos poucos eu queria até ler alguns artigos, alguns capítulos que não vou poder me aprofundar, mas acho que o momento é agora, onde eu me situo falando sobre a construção do sujeito, o sujeito e identificações coletivas, o grupo étnico, a ideologia, e aqui que é o que eu me concentro mais, que é a ideologia, o fantasma e as representações no grupo, a concepção do trauma, a fundamentação religiosa e a organização política idealizada da comunidade. Gostaria muito de colocar e sublinhar isto, né, o papel da estabilizadora e de atrair, de unir os indivíduos numa comunidade, né, o que vai dar uma coesão grupal, né, e uma proposta de unificação. No final, queria ver se dá tempo, são as visões sobrenaturais. E aqui que eu aproveito para o laço para unir política e religião. A religião, com suas fundamentações escatológicas, promete uma organização, atrai uma organização grupal e promete uma vida além, a partir de suas escrituras sagradas. A política também vai ser uma religião leiga, onde
tem suas propostas ideológicas, tem os seus líderes santificados também, e uma proposta de ganhar adeptos e proposta de dedicação, que eu falo, dedicação religiosa aos princípios fundadores e o que quer atingir. Então, religião e política nós concebemos como duas religiões, né, que se superpõem ou que se engatam. O xiismo vai ser isso, né? O xiismo, os xiitas, a comunidade xiita, Natália vai se dedicar um pouco, ela nasce, o xiismo, de uma dissensão do Islã, né? O sunismo, dissensão. É a primeira dissensão, onde o filho de Ali, que morava na casa que era do trabalho, que se fala da Bait, a casa do profeta, né? O Hussein, representante desse grupo que era dissidente, né? Vai ser morto, vai morrer na batalha de Karbala, ali no Iraque. Né? Ele morre com 72 amigos, morre nessa luta. Ele sabia que ia morrer, mas interpreta-se sim hoje pela defesa da pureza do Islã, ele morre nessa batalha. Essa batalha chama-se Karbala. E a Karbala, então, hoje, na comunidade, é Hussein como fundador, o mito fundador, Karbala como batalha, e Ashura. Ashura é os rituais de que entra a autoflagelação, que não tinha antigamente, mas sempre também não tinha, eu quero dizer, houve sempre alguns momentos, muita minoria, que esses rituais de autoflagelação, que é uma proposta de uma relação empática com o sofrimento do Zen, uma proposta de dedicação a esse discurso, né, de se prostrar frente a esse drama husseinita. Esta Ashura que vai modular as relações com o estrangeiro, o outro de uma comunidade. Isso a Natália vai poder falar um pouco mais. Então, esse mito fundador, veja, o mito fundador de uma comunidade, que é parâmetro, que trabalha como vetor de uma irradiação comunitária. Ela emite mensagens exemplares a ser seguido, né? Onde o sujeito comunitário internaliza, introjeta essas mensagens exemplares e procura, de uma maneira idealizada, seguir esta proposta. Então entra como a identificação, falamos identificação mítica, identificação a esses três significantes primeiro. Claro que começa com Muhammad, ou Ali, que é o pai do Hussein, mas é o Hussein que é a figura principal e que simboliza a luta dos oprimidos, hoje em dia, né? A luta dos oprimidos, onde ele se põe como representante dos oprimidos do mundo todo, atualmente, né? Então, são os fundamentos básicos da formação da comunidade xiita, e que foi, no decurso da história, foi muito perseguidas, morreram muita matança, né? No Egito, que o Renato pode me dizer, eu esqueço sempre o grupo de califas do Egito, que mataram muito xiita, mesmo os turcos, os muçulmanos, os turcos sunitas também mataram muito, perseguiram muito os xiitas, e essa é a nossa compreensão que eles, como muitas outras etnias, fugiram para as montanhas do Líbano para se defender da perseguição. E os xiitas ficaram muito distanciados, né, distanciados por este problema da perseguição. Bom. Deixa eu só falar. A Yara levantou a mão durante a reunião, mas Yara, você está com o fone desconectado, você clicou como só ouvir, mande no chat se você tiver alguma pergunta, ou entra de novo com o microfone, faz favor. Pode continuar. Desculpa. Bom,
Então esses mitos fundadores vão instigar uma criação imaginária, né? Essa criação imaginária que liga, que dá um laço comunitário, né? Dá um laço comunitário e instiga esses símbolos a fazer uma fronteira simbólica, a fronteira simbólica desta comunidade, como tem os drusos, como tem outras comunidades no Líbano. Nós estamos falando de uma etnia que congrega um indivíduo a um pensamento sociocêntrico, que se assume, que vai dar a sua particularidade, a sua identidade coletiva. Era isso que eu tinha que falar, então, primeiro da comunidade, onde a comunidade que se auto-intitula, né, uma pessoa sempre pela causa, que tem uma causa da liberdade, uma causa da justiça, não se dobrar a uma situação degradante, né? Como o Hussein morreu em Karbala. Não se entregar, nunca se sujeitar a um estrangeiro, a um invasor. Então, o que eu quero falar é que, na situação que houve esses bombardeios, o trauma que vai ser configurado, que eu falo, um trauma individual e um trauma mais longo. O trauma, naquela que se configura nos bombardeios, que eu falo do trauma individual, é um fato, podemos falar um fato externo, que desperta, que atinge um indivíduo inesperadamente. Uma pessoa que não espera, não estaria preparado para receber aquela modificação no ambiente, naquele estímulo estressor, né? Que estaria sob um estímulo disruptor, que seria disruptor de emoção. O trauma, então, como pega subitamente um indivíduo, ele é um tanto de excitação que ele não está preparado para dominar e nem assumir e nem espalhar para o corpo e nem simbolizar. Um bombardeio, uma morte do lado, alguma situação extrema que impacta o sujeito e ele perde a noção do tempo e essa desorganização súbita faz com que ele perca um sentimento de si mesmo, enfraquece a situação, ele desorganiza-se, ele perde a noção do tempo e, acompanhado de uma situação, de um sentimento um sentimento, como diz de desproteção, né? Fica desprotegido, fica situado. Não sei se eu estou conseguindo me falar muito bem sobre isso, mas este é o trauma na situação de um bombardeio que aparece. Vai aparecer mais tarde isso, né, nos grupos que eu faço na minha pesquisa, na minha amostragem, que eu faço em três grupos, né, onde vai aparecer os jovens não engajados, os mais velhos da comunidade e o combatente. Cada um tem uma maneira de responder a esse bombardeio. Tá? Bom, essa é a situação que eu falo, então, de resiliência, como uma situação individual, pego de surpresa, que desorganiza o indivíduo, que ele vai se sentir, a palavra é deferência, que ele se cinde, faz uma cisão, né, do eu. Essa situação que eu posso dizer que é um trauma específico, pontual, do momento. Mas o que eu queria ressaltar é que isso foi um bombardeamento, uma fase final. O que eu queria ressaltar e que falo é o trauma moral, é o trauma longo, que eu coloco, com uma situação, vamos dizer, de 20 anos de submissão às forças estrangeiras, onde há o medo,
ao medo, ao ferimento da honra, da segurança, a um ferimento moral, porque o indivíduo é assumido, ou ele é subsumido por uma força estrangeira, onde essa vivência vai marcar o indivíduo em sua identificação como uma pessoa digna de uma comunidade. É isso que eu gostaria de falar, que é o efeito, né? Eu digo como um orvalho que cai lentamente no corpo, são pequenos pontos diários que a comunidade sofreu. Exemplo, nos meus depoimentos, o Líbano, mais ou menos 20%, mais ou menos do Líbano, que é o sul do Líbano, foi tomado por Israel. Os estudantes tiveram que moravam no sul do Líbano, tiveram que se mudar para Beirute, morar lá, porque não podiam chegar na sua casa. Mas todo final de semana tinham que ir para casa, visitar seus pais. Então os pais juntos teriam que ser submetiam-se aos soldados israelenses ou à milícia contratada por Israel. São situações de humilhação e de receio, porque sempre estavam armados, né? E também eles tinham muito receio de serem apontados como colaboradores do Hezbollah. Essas pessoas, algumas que foram presas na famosa cadeia de Qian, e outros também que tiveram suas casas incendiadas pelas forças de Israel. São momentos, são exemplos, né, que eu dou para mostrar esses fatores desse sofrimento que se prolonga pelos anos, né, e que vai despertar o ressentimento. O ressentimento, então, é um afeto que não se expressa na violência, ele fica como encalacrado no indivíduo, né? Não se expressa, se expressando aos poucos, em vista de uma possível expressão mais tarde, mas que vai causar angústia para o sujeito, angústia, ansiedade e uma vontade de vingança, que pode chegar à morte. Esse é o ressentimento, que também será um fator de alimentar as forças da resiliência. Vamos falar da resiliência, então. Olha, uma pessoa resiliente, já os estudos clássicos de Cyril Nuuk já mostram, né? Uma pessoa resiliente sempre vai ter uma pessoa muito importante na sua vida. Essas são pesquisas dele. Uma mãe, né? Uma família que lhe assegura o afeto, segurança, reconhecimento, né? Respeitabilidade. Um sujeito desse tem essa característica. A resiliência é esta, mas a resiliência sempre é grupal. Se o indivíduo é inserido num grupo, compartilha as mesmas representações grupais, as representações deste campo de afeto que eu falo, né? Esse campo que é delimitado pela experiência de um sujeito, delimita-se para um sujeito, onde ele procura um sentido. Este procura um sentido. Este sentido será encontrado a partir das representações que ele compartilha com o seu grupo. Ora, essas representações se encadeiam, vão se superpondo, se engatando pela parecência, a palavra não me vem outra, pela justaposição, não me vem outra palavra, que vão se unindo em núcleos, né? Em núcleos, como é a ideologia. E com isso vão se engatando e vão fazendo ordens de sentidos, né? Um grupo de sentido. E isso vai se engatar, isso vai dar uma ideologia, uma forma de pensamento para interpretar o meio circundante. Isto vai oferecer, então, uma sustentação grupal, porque compartilha-se com o grupo a mesma interpretação do meio. Isto é um pensamento sociocêntrico, ou, como diz, a ideologia. Isto é uma ideologia que oferece, então, um conhecimento do meio, um conhecimento onipotente, nós falamos, porque entra aí
essas representações, o que vão ser? Essas representações partem do indivíduo, que já parte de uma comunidade, onde tem os princípios escatológicos, da religião, uma política, uma forma de pensamento, que ele dá substrato para ele se assumir, ou assumir essa ideologia como infalível. A interpretação do meio é infalível. A interpretação não é do meio. A interpretação a partir da ideologia do pensamento que ele detém passa a ser infalível, porque mostra realmente alguma coisa que ele acredita, mas que ele também provoca. E aí a ideologia é uma forma de perceber o mundo, mas que se adapta ao desejo do indivíduo. E aí que entra a subjetividade, porque vai dar segurança para esse indivíduo, né? Vai dar segurança e uma sensação de controle do meio ambiente, porque ele domina com o saber. Então nós falamos de uma onipotência da ideologia. Esta leitura, essa tábua, é uma tábua de leitura do meio, onde tem o bem, onde tem o mal, é lógico, onde tem onde se espera e se é nomeado um comportamento idealizado, né? Onde os comportamentos esperados tem como uma tabela, e os comportamentos proibidos ou não incentivados, né? Toda uma tabela, toda uma gradação de comportamento e de possibilidades que se abrem para as relações intergrupais e que também com a relação com outro diferente. Este é o pensamento ideológico, né, que vai dar, então, esta possibilidade de uma uniformização da relação étnica, do grupo étnico. Ora, a memória coletiva da comunidade, tem a memória coletiva, o culto ao seinita, a memória coletiva de perseguições, e a memória mais recente da invasão israelense, são três fatores que fazem que ele se determine contra a invasão, ou se determine a ser um combatente. Um combatente é um combatente. Isto são os princípios já, né, da própria comunidade. O que nós podemos ver nos três grupos que eu faço a diferenciação? São os jovens, os mais velhos e o combatente. Mas toda a comunidade, nós podemos comum nesse pensamento, onde o combatente determina a alma do grupo, né? O nó duro da identidade xiita é o combatente, porque ele mesmo se santifica. Eu não sei qual é a hora que eu tenho. Ele mesmo... 35. Como? 7h35 agora. Quanto tempo falta para mim? Não sei quanto tempo. 7h35? Renato, 7h35, então tenho mais 5 minutos para falar só. Tenho que fechar então agora. Natália, vamos ver para terminar. Eu termino no combatente, que é a alma do grupo. Ele determina, ele tem como característica ser o nó duro da identidade xiita, porque o ideal dele é tornar-se um mujahidin. Mujahidin seria o guerreiro na senda, no caminho de Deus. Ele é a pessoa que defende a comunidade, sempre defendeu a comunidade. Hoje ele se santifica, ele próprio se santifica no seu combate como um defensor da comunidade e nos caminhos, na senda de Deus. Este é o combatente. Ora, toda a comunidade também se coloca como combatente, né, em graus menores, mas em graus menores. Eu quero ver, de acordo com a subjetividade, o engajamento no grupo, vai ter a graduação, onde determina-se mais o combatente. Como eu já estava esperando, não vou conseguir, não posso invadir o espaço dos meus colegas, eu vou terminando com a minha pesquisa. O trauma abalou mais quem? Nos três grupos. Os jovens não engajados
todos são engajados, mas menos engajados. São os jovens que foram pegos de surpresa. Esses com relatos, né? Relatos de como eu tive, aprenderam a odiar agora mais, odiar Israel, pegaram, suas casas foram destruídas, o Líbano, aquela região é toda destruída, não vem perspectiva de vida, sentem um futuro truncado, não há esperança para esses jovens. Poderia falar mais, mas o tempo não posso falar, mas os mais velhos daí, os mais velhos, uma frase que uma professora me dá, ele falou, para mim esse bombardeio não tem nada de novo. Eu nasci na guerra, continuei na guerra e ainda continuo trabalhando com isso. Sou pragmática. Nós temos a minha escola tinha nós estávamos terminando uma escola de 4 andares. Em minutos, Israel demoliu essa escola. Quando fomos ver lá, correndo 2 dias depois, no final dos ataques, fomos ver essa escola destruída, todo mundo chorava ao meu redor. Eu falei, chorar não adianta nada. Limpei, continuei e fomos dar aula ao ar livre com os alunos. Eu faço o que Deus quer, Deus me exige trabalho e eu continuo trabalhando. Isto é, os mais velhos. Os combatentes falam assim, apesar do sofrimento, é um orgulho poder lutar contra Israel. Fecha. Não mudo, eu continuo com meus pensamentos. Eu fiz uma entrevista com uma pessoa ferida, tem muitos problemas de saúde, mas ele falou, continua assim, vou melhorar e vou voltar para a batalha. Essas são 3 posições que, que se refletem a situação catastrófica. Eu tenho que parar agora, não achei para mim, avaliação não foi muito boa a minha exposição, mas dentro das minhas possibilidades, alguma coisa, eu queria lançar essa ideia. Então eu passo a palavra à minha colega Natália. Muito obrigado e vamos esperar mais tarde. Obrigada, Jamil. Queria só reforçar meu agradecimento aqui a esse convite, dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema que me encanta muito e que eu dediquei, assim, eu venho dedicando alguns anos da minha vida. Eu, naturalmente, não sou psicanalista, mas esse livro vem como, assim, uma bela iniciativa do Jamil de trazer esse tema um pouquinho mais para perto de nós, né? E por que não fazer essa associação entre psicanálise e política? Eu posso dizer que eu faço um pouquinho a minha pequena parte, porque aqui em casa nós somos uma cientista política e um psicanalista. O psicanalista é libanês, mas falando um pouquinho mais sério, esse esforço de trazer essa dimensão do trauma na formação da própria identidade desses sujeitos é muito rica, né? Então, quando o Jamil fala na formação da própria, na estruturação do livro, né, que a resistência psíquica desses sujeitos não foi um produto, fruto dessa reação pontual, situacional, de um evento desestruturante, ele é muito feliz, porque certamente se trata aqui de um processo contínuo, do trauma longo do qual ele falava agora há pouco, né? E a resistência psíquica, ela é uma resistência que é uma resultante muito mais prolongada, muito mais contínua, que é um processo justamente transhistórico dentro da própria narrativa do xismo, né? Então, a história individual, que é tão central na psicanálise, na verdade, aqui ela está inserida num conjunto que é muito maior, que é um conjunto de identificação coletiva que forja essa memória social do xiita enquanto subjugado, enquanto alvo da opressão histórica, seja na história do Islã no geral ou na história do Líbano em particular. Então, quando o livro fala que a pulsão está no enfrentamento daquilo que sufoca a existência, eu digo de novo que o Jamil toca no ponto central da história, que também é a história do xismo no Líbano, que é a centralidade da própria resistência, né? E isso marca a relação do eu com o outro, do eu com a comunidade, do eu com o inimigo, do eu com o opressor, com o invasor, e a significação coletiva que é dada para isso tudo que é bastante rica, né?
Então, parece que a questão que se coloca aqui, de forma mais interessante, talvez, é que se a opressão for tamanha, então cada indivíduo vai ter como destino quase que inescapável direcionar a sua pulsão para essa luta. É claro que eu acho que não se trata de propor que os traumas coletivos ultrapassem o que é individual, né? Mas se a infância daquele sujeito foi preenchida por esses marcadores da ocupação que ela é física, até a narrativa e os mitos, no qual a comunidade xiita se insere, então parece mesmo que uma parte significativa dos xiitas vai direcionar a sua pulsão para o enfrentamento daquilo que sufoca a sua existência. Mas acho que talvez uma coisa que eu gostaria de perguntar, e uma pergunta que eu gostaria de provocar, é se aqueles que não fazem isso, na verdade, se alienam, se eles sublimam essa pulsão e por que eles fazem isso. Então, assim, deixando de falar um pouquinho de psicanálise, porque sob o risco de eu cometer alguma impropriedade aqui, eu acho que uma das coisas que é muito fundamental aqui, já entrando na história do líder, é que quando a pessoa está, o sujeito, ele está então sujeito ao trauma e à guerra e à identidade sociocoletiva, ela é muito aglutinadora dentro dessas narrativas, dos mitos, das histórias, dos sentidos. E aí o Jamil traz muito bem como o partido e a figura do líder e esse personalismo encarnam o tipo de identidade sociocoletiva e de construção da sociedade comunitária que está posta no Líbano, e como que isso no Líbano e nos xiitas em particular também de forma transnacional. E aí, claro, essas lideranças, elas renovam os mitos, elas ressignificam esses eventos históricos, e é isso que forma a memória coletiva, que é compartilhada e que forma a própria identidade de pertencimento comunal dessas comunidades. E daí, claro, enfim, isso é muito presente no xiismo, como a gente vê, mas isso também é muito presente em outros mitos, como o mito do fenicianismo, o mito do próprio arabismo. Então, a minha intenção aqui não é ficar falando de psicanálise, porque eu não tenho essa propriedade, mas eu acho que queria trazer um pouco, como o Jamil anunciou, desse processo, desse contínuo, né, do que é o ser resistente e do que é esse estado de como se chega nesse estado de coisas do resistir enquanto comunidade xiita no Líbano, né? Respondendo ao trauma da guerra, claro, mas muito mais antes disso. Então, os dois principais partidos xiitas hoje no Líbano, o Al-Amal e o Hezbollah, são dois movimentos que ascenderam representando um ponto de inflexão muito importante dentro do passado da comunidade xiita no decorrer da história libanesa, porque proporcionalmente os xiitas exerceram muito pouca influência, não só econômica, como também na partilha de poder libanesa, antes do Líbano ser Líbano. Então, além deles terem passado por pobreza desproporcional durante o Império Otomano, aquele sistema de partilha de poder pós-independência também continuava a privilegiar uma distribuição de poder que era dominada por um duo maronita e sunita. Então, enquanto os xiitas já se percebiam, por exemplo, como a segunda maior comunidade do país e conseguiram galgar o cargo de porta-voz do parlamento, essa comunidade se sentia, então, subrepresentada em nomeações para cargos-chave. Esse era um sistema, então, como eu mencionei, desde o Império Otomano e durante o mandato, bastante inflexível, e a fórmula no começo do século, ela se baseava nas leis eleitorais de 1926 e num censo de 1932 bastante estagnado. Então, esse estado de coisas, enquanto você tinha, por exemplo, maronitas, drusos e sunitas disputando privilégios, recursos e terra, a subrepresentação xiita era bastante significativa, e já nesse momento se desconsiderava um grande crescimento populacional e as alterações demográficas e migratórias que já aconteciam naquele momento. Então, já em 1930,
por exemplo, durante o mandato francês, as jurisdições, perdão, xiitas já eram altamente negligenciadas. E os xiitas já pleiteavam seus direitos políticos e a participação no Grande Líbano, né? Então, quando da ocupação francesa, durante o mandato, por exemplo, nem mesmo essa presença foi recebida sem resistência, porque os primeiros mártires já são dos anos 1920, e você já tem o imaginário do martírio, da resistência, povoando esse imaginário nas montanhas de Jabal Amel, que são montanhas ao sul predominantemente xiitas. Então, você já tem um culto político do martírio, numa análise muito mais, que não é exclusivamente religiosa cultural, mas é uma análise, é um culto, uma honra do martírio, que ela é muito mais tem a ver com a construção da identidade e com a legitimação do poder naquele contexto. Então, no Líbano, não sei se, enfim, vocês estão familiarizados com isso, mas a distribuição de recursos ela é uma distribuição que é feita basicamente de forma sectária. Então, a confissão religiosa é tipicamente o modo que se acessa a distribuição de recursos no Estado. E aqui a gente está falando de escolas, hospitais, infraestrutura de bem-estar e assim por diante. Então, porque essa canalização era muito menor para os xiitas, então essas comunidades têm um empobrecimento e subdesenvolvimento relativo muito significativo. Taxas de analfabetismo até os anos 40 muito, muito baixas, né? Taxas de analfabetismo muito altas, e historicamente muito pouco representados, principalmente para cargos de alto escalão. E aí, em meados do século, com o movimento de êxodo rural, de maior industrialização e assim por diante, nos arredores de Beirute se forma um bolsão, né, um anel de subúrbios empobrecidos, e esse, nos anos 70 e 70, foi um ambiente de muita agitação política, socioeconômica. Foi nesse ambiente que as guerrilhas palestinas proliferavam, e havia uma demanda desses jovens xiitas por um secularismo militante. Eles entravam nessas fileiras também da esquerda, mas haviam movimentos de vários tipos aqui. E aí, bom, para voltar um pouquinho antes, então, no final dos anos 1950, o Moussa Sadr sai do Irã, vai para o Líbano, se torna um mufti de Tir, e ele é um clérigo muito carismático, jovem nesse momento, que está envolvido com trabalho social, com melhoria das condições de vida das populações rurais xiitas, arrecadação de mais recursos, fundos contra a pobreza e assim por diante. E, claro, ele tem uma longa tradição intelectual dentro da jurisprudência xiita, do fiqh e assim por diante. Mas o Moussa Sadr foi um líder espiritual muito proeminente para os xiitas no Líbano. Veja, promovendo assim o diálogo interreligioso, a paz intersectária, celebrando tudo isso. Mas nos anos 70 ele convoca, por exemplo, uma greve nacional e ele pede a revisão do pacto, justamente para poder revisar a participação política dos xiitas dentro desse contexto. Então, o que acontece? Ele exige um conselho xiita que proteja os interesses xiitas da mesma forma ou com uma autoridade equivalente que havia no Conselho Supremo Islâmico dos Sunitas e o Conselho Comunal Druso. Então, em 67 é estabelecido o Conselho Islâmico Superior Xiita, e ele pede melhorias para a defesa do Sul. Então, veja sobre o trauma longo, né? Isso é uma demanda contínua para a população do Sul. É um trauma, de fato, como o Jamil coloca, prolongado. Ele não é um trauma, apesar do trauma da guerra ele existir de forma momentânea, ele existe num contínuo antes disso, né? Por trás disso, anteriormente, ele existe num contínuo. E aí, então, ele pede mais alocação de fundos para saúde, educação, maior proporção de funcionários xiitas em alto escalão e assim por diante. E ele, então, inaugura o movimento dos despossuídos, que é o Harakat Mahrumin, que vai reunir milhares de pessoas em Baalbek e, no fim, gera, então, a formação do próprio Amal.
Então, várias dessas lideranças xiitas já estavam engajadas nos anos 70 dentro da arena política libanesa, socioeconômica, num contexto regional maior de revivalismo e de ressurgimento do ativismo político xiita. Claro, isso culmina com a Revolução Iraniana em 79 e esse projeto vai se expandir depois disso também. Mas veja como é importante isso dentro do ethos e da cosmologia xiita, porque também é uma alternativa bastante interessante, ideológica, para vários de outros projetos que às vezes não funcionaram na região. Do baathismo ao liberalismo, à solução marxista, a panarabista, assim por diante. Então, o Musa Sadr, ele endossa a estrutura sectária libanesa. E ele clama para que os seus seguidores sigam o respeito ao compartilhamento de poder no Líbano como meio de institucionalizar a participação xiita. É claro que o Hezbollah inicialmente também tem lideranças que não querem essa forma de respeito a compartilhamento de poder, mas há uma inflexão importante e aí eles passam a entender a participação no compartilhamento de poder libanês como a única forma de ter acesso a recursos e assim por diante. E aí é justamente através dessa própria conflagração de setores, né, político, econômico, militar, que gera a fortaleza da resistência hoje. Então, essa melhora, ela passa, então, por uma construção autóctone, assim, de alternativa terceiro-mundista, que está galgada muito forte em aspectos muito materiais e concretos de bem-estar social, de programas de microcrédito, de reconstrução, financiamento. A reconstrução que foi feita no sul do Líbano depois da guerra de 2006, ela foi muito significativa, né, por pessoas que estavam abandonadas pelo Estado naquele momento. Mas é uma ideologia que também tem um apelo ideológico, narrativo muito significativo. E aí tem uma outra questão, que o Musa Sadr desaparece na Líbia em 78, misteriosamente, e isso revive também o mito de ocultação dos xiitas decimanos, que tem a ver com a ideia do ocultamento e do retorno do Mahdi, que é o 12º imã que está oculto, que está em Raiba. Então, isso aumenta o carisma e aumenta essa figura arquetípica, né? Que reforça, então, uma dimensão muito circular e muito esotérica dentro do xiismo, de retorno, do guia, das características do guia, né? Da característica do reformador e assim por diante. Enfim, então, é uma narrativa muito, muito complexa e bastante poderosa, que vai ser, claro, dada sequência, assim, pelo Hezbollah, que, como o Jamil comentou, nasce em 82 para combater a presença de Israel no sul do Líbano, e ajuda, então, a mobilizar essa nascente, essa ascensão xiita, e, claro, vai canalizando maiores recursos na medida em que ele passa a participar da política no pós-guerra. Então, ele vai disputar as eleições em 92, participa das eleições, e aí canaliza mais recursos porque a forma de canalizar recursos é a da participação política, e aí, com esse reconhecimento oficial, aí sim se tem um lugar na mesa de negociações, né? Abrindo mão de uma visão inicial um pouco mais restrita de instauração de Estado Islâmico no Líbano, isso particularmente através da figura do Fadlala, com quem o nosso ilustre autor esteve sentado, conforme está lá no livro, e a foto dele, e também da figura do Hassan Nasrallah. Então, também eu queria chamar a importância do líder aqui, né? Do líder, e claro, eu não vou me arriscar aqui na psicanálise, nas associações com o pai e tudo, mas tem uma figura do líder que é fundamental aqui, também dentro do xiismo, por conta do Vilayat al-Faqih, por conta das características e aproximação que se tem que ter com o líder, né?
Bom, basicamente o que a gente tem hoje é uma inflexão ideológica que acontece desde os anos 90 e uma atuação muito pragmática e utilitária dentro da política libanesa pelo Hezbollah, tanto com a sua participação no parlamento quanto com a sua participação no gabinete, que isso acontece a partir de 2005. E aí uma das coisas que eu queria chamar um pouquinho a atenção aqui é para a importância da sociedade da resistência, porque uma das fortalezas dessa narrativa, dessa ideologia, e que tem a ver com a construção da identidade xiita no Líbano, é a formação da sociedade da resistência como um todo muito multifacetado, que integra, então, elementos políticos, militares, religiosos, socioeconômicos e assim por diante, e que dá senso à vida e dá senso para a construção identitária xiita, sempre num sentido de autossuficiência e de soberania e de centralidade da resistência. Então, todas essas instituições, elas funcionam em conjunto e para difundir os valores da resistência. Então, não existe uma compartimentalização entre o que é político, o que é socioeconômico, o que é militar, o que é religioso, o que é nacionalista, né? Então, você tem uma ideologia que é muito poderosa, porque ela tem aspectos muito materiais, mas elas têm aspectos também simbólicos, que dá significado de vida e de morte, né? Dá senso de pertencimento comunal para essas pessoas e dá um senso de construção do próprio sujeito e dá uma legitimidade política muito significativa para aquele grupo, porque ele está muito amarrado numa cosmogonia de despossessão e de demandas populares que está muito ligada a essa privação, aos oprimidos e assim por diante. Então, tem uma chave interessante que eu queria chamar a atenção, que é você transferir os xiitas como deserdados, ou mahrumim, para uma categoria que é do sem poder, que é a categoria dos mustadafim. E essa nuance aqui, ela é essencial porque você propõe transformação e você propõe orgulho. E isso, para a identificação, é muito fundamental. Para a construção de uma identidade coesa, de grupo, e assim por diante. Então, não é que a resistência seja um estágio anterior desse pragmatismo político armado, né? A resistência, ela é completa. A resistência, ela tem a ver com o combate à presença ocidental, à ingerência externa, mas ela tem a ver com o combate à subrepresentação eleitoral, social, econômica dos xiitas. E aí a guerra de 2006, na verdade, ela coroa todo esse cenário, porque ela representa uma grande mudança no estado de coisas, uma mudança de paradigma, não só da balança de poder regional, porque agora você tem um player que tem um feito inédito, mas você tem uma mudança doméstica no Hezbollah muito significativa, que obtém o poder de voto em 2008, e ele tem um poder chancelado na mesa a partir dessa data. E isso só é permitido com a guerra de 2006. Então, vocês veem que está tudo muito, muito correlacionado, assim, muito amarrado. E como o meu tempo explode, eu vou encerrar dizendo que o Jamil me inspirou a reler um pouco dos discursos do Nasrallah, né? Que é uma das coisas que eu fiz durante a minha pesquisa e que sempre acho muito inspirador. E aí fui ler o discurso desse ano, de 14 de agosto, celebrando a vitória da Guerra de 2006. E assim, não à toa a Guerra de 33 dias é uma guerra que a vitória ela é celebrada como uma vitória divina histórica. Todo ano ela é a vitória divina. E nesse 14 de agosto coincidiu com o mês do Muharram, que é justamente o evento da Karbala que acontece no 10º dia do Muharram. E aí vem a narrativa do sacrifício, do martírio do Hussein, da luta contra a opressão, a tirania, a injustiça dos omíadas e assim por diante. E aí é muito claro, na articulação do discurso desse líder, como essa circularidade xiita está sempre presente. Então, nesse discurso de 2013, o Nasrallah faz alusão a isso, ao martírio daqueles que caíram pelo Daesh. Rapidamente ele diz, hoje também é dia de Assunção, amanhã é dia de Assunção da Nossa Senhora, dia 15 de agosto.
fizemos o acordo com Israel em 2022, das fronteiras marítimas, ele vai amarrando tudo, assim, do elemento antissectário, combatendo o Daesh, que é sectário, antissectário porque ele está falando do dia da Assunção da Nossa Senhora e dos cristãos no Líbano, da autonomia, da emancipação, claro. Aí ele vai falar, olha, sobre bombas clusters, as populações no sul do BK, no sul e no BK, nos vilarejos, elas estavam sob ataque, mas a firmeza, o comprometimento e a escolha da resistência é o que está presente. Então ele vai amarrando a resistência integrada dentro do Estado, né? E aí, de novo, a importância das razões que se dá não só para viver, mas principalmente para morrer. E a circularidade sempre da retomada dessa narrativa, né? Da coesão do grupo, de dar sentido à vida. E, de novo, a centralidade da resistência. Então, acho que eu encerro com isso. Falei demais, mas eu queria dizer assim, que o Jamil chamou a atenção para o ponto central no livro e aqui na fala, que a pulsão está, de fato, no enfrentamento daquilo que sufoca a existência. E eu acho que isso é a chave para entender a ascensão xiita no Líbano, a psicanálise nos xiitas, e a chave, acho que, para a gente entender o ethos xiita. Então, desculpe ter passado um pouquinho do meu tempo, e vou passar... Oi, palavra para o Renato. Terminou? Não, agradeço. Foi uma explicação, uma exposição muito boa. A Natália mostrou uma vivacidade, um domínio da temática, e eu achei muito viva, muito superior à minha posição, que hoje, ao meu discurso. Foi muito bom porque situou, não é isso, Natália? Isso não é um elogio assim gratuito, porque realmente você possibilitou falar do renascimento, ou não só o renascimento, mas a luta, não é o renascimento, mas de se determinar, né, no jogo intercomunitário Musa Sader. Isso foi muito importante. Vamos agora, isso foi muito importante. Agora, o Renato, eu acho que vai nos complementar, dar um passo além. Esperamos bastante, Renato, não queremos ter tanta expectativa para isso, mas eu acho que temos, sim, realmente, o teu trabalho vai ser, eu acho, assim, vamos esperar de você a sua fala, então. Por ter a bondade. Obrigado, Jamil, obrigado pelo convite, um prazer participar aqui dessa banca com você, com a Natália, um prazer mesmo participar com vocês e com todos e todas que estão assistindo aqui, né? Eu me sinto realmente um privilegiado pelo convite que o Jamil fez para que a gente pudesse comentar o trabalho dele, ainda que eu faça as mesmas ressalvas que a Natália fez, não vou me aventurar pela área da psicanálise, porque essa para mim foi uma nova perspectiva, né? Eu tive, às vezes, as possibilidades nas pesquisas que fiz, em ter o contato com pessoas da resistência. A gente tem aqui no Brasil também muita gente que participa, e também lá no Líbano, e muitos relatos, eu só não tinha condições de fazer esse nível de análise que o Jamil propõe quando ele apresenta essas diferenças, né? Que a gente vê, e com muita frequência, é realmente um engajamento, uma distinção, talvez, entre pessoas que estão vinculadas à luta diretamente e outros que, muitas vezes, eles estão à parte, mas participam, não vou dizer que são vítimas, né? Mas eles participam dos eventos que ocorrem, basicamente, no sul do Líbano, né? Então, essa exposição no livro do Jamil é muito esclarecedora. E eu gostei, eu ia comentar justamente sobre o relato daquela professora que construiu a escola, e o Jamil já mencionou durante a apresentação dele. Eu acho que lá de uma força incrível, justamente porque demonstra, eu acho, que o caráter da resistência ali, que as pessoas já chegam a um momento que elas não se abatem, né? Eu acho que a violência com que foi imposta ao sul do Líbano, não só ao sul do Líbano, eu diria, depois vou expandir um pouco essa questão, mas eu digo que o sul do Líbano sempre foi um alvo, né, de grande, principalmente do Estado de Israel, mas eu vou até expandir até essa análise, né? E o Líbano, para mim,
aí eu tenho um carinho, uma atenção especial, porque ele foi a minha porta de entrada pelo Oriente Médio. Né? Meu primeiro trabalho de graduação foi sobre o Hezbollah, que ainda eu queria escolher uma organização, vou pôr todas as aspas possíveis, uma organização fácil para entender. Aí eu falei, vou escolher o Hezbollah. Aí eu vi a complexidade, e a maior complexidade ainda, que era você analisar o Hezbollah dentro do Líbano e entender o que é o Líbano. Tanto que depois, na sequência, no mestrado, eu fui tentar entender essa questão da identidade, que é muito presente no livro do Jamil, né? Só que eu não faço uma análise a partir dessa perspectiva identitária, né? Na verdade, estou querendo discutir o porquê, como ela implica nos desenvolvimentos da construção política no Líbano, né? Parte do que a Natália até apresentou aqui, né? Essa era a minha grande preocupação. Mas quando você se envolve com o Líbano, a minha primeira preocupação era, mas como um país que, assim, pensando de uma forma simplória, ainda no meu início de pesquisa, um país tão simples, pequeno, que não tem petróleo, qual é a importância disso? Como que geopoliticamente ele pode ter tanta relevância, né? Aí a gente tem que, eu vou me permitir fazer uma breve explanação histórica, que a Natália já fez muito bem, mas eu vou fazer mais assim, focando na atuação das potências externas, né? Porque eu acho que o problema-chave do Líbano é a própria formação. Foi o Tratado Sykes-Picot, que dividiu todo o Oriente Médio, que demarcou o Líbano, e talvez antes disso a influência francesa já ainda na província onde era o Monte Líbano. Tudo isso, as potências ocidentais, elas sempre tiveram interesse naquela região. E quando se faz essa divisão e estabelece o sistema de mandato, isso já cria você cria uma nação, até tenho dúvida, eu até ficava sempre com muito receio se eu podia usar uma nação libanesa, porque é um termo assim que gera muitas discussões, né? Mas ali a minha pergunta era, será que temos uma nação libanesa? Será que é possível, dentro daquela complexidade toda, a influência externa, a divisão que o Pacto Nacional trouxe, que a Natália muito bem apresentou, será que a gente ainda tem uma nação? E, mesmo com essas dificuldades, se estabeleceu um país, se estabeleceu a independência, só que aí a minha percepção acerca da influência externa, eu acho que é talvez uma das mais... a que gerou maior prejuízo para o Líbano. Por quê? Primeiro, a própria criação do Estado de Israel, que faz com que o Líbano tenha que se posicionar. E ele tinha uma discussão, um problema interno até, a própria simpatia dos maronitas com o Estado de Israel. Né? E aí existia uma parcela substancial da população, tanto xiita como sunita, que não tinha nenhum interesse em apoio com Israel. Então já gera alguns problemas internos. A gente avança, eu vou dar um pulo bem, vou pulando vários para a gente para poder chegar ao momento atual e também não estourar o meu tempo. Mas a gente vai ver que, frequentemente, as potências sempre tiveram interesses ali. Então, pega em 1958, como alguns autores tratam como a Primeira Guerra Civil Libanesa, que, devido à doutrina Eisenhower, os Estados Unidos manda tropas para o Líbano para impedir os movimentos que estavam acontecendo ali. Então, outra vez, a gente vê essa influência. Aí, sem contar na criação do Estado de Israel e na guerra, e depois, em 1967, a grande entrada de palestinos no Líbano, que, evidente, eles estavam sendo massacrados dentro do território deles, mas isso tinha um impacto, e teve um impacto para o Estado libanês. Né? Então, a gente tem que verificar sempre que essas ações, essas questões que estavam alheias ao Estado libanês, que era o conflito entre os palestinos e os israelenses, isso sempre refletiu diretamente no Líbano. E, em grande porcentagem, inicialmente no sul do Líbano, que era onde havia e ainda há uma população xiita substancial. Né? Então, o que eu vejo, em 58, Estados Unidos intervém. Em 67, há essa guerra entre palestinos e israelenses,
e também os países árabes, né? E isso vai fazer com que haja um êxodo bastante grande da população palestina para dentro do Líbano. Depois, em 1970, quando os palestinos são expulsos da Jordânia, também há um outro êxodo para dentro do Estado libanês. E o Estado libanês, já com toda aquela complexidade que a Natália abordou e que o Jamil traz assim detalhadamente em vários momentos do livro dele, isso faz com que o país, ele, em certa medida, ele já tinha dificuldades em se estruturar politicamente, ele vai perdendo muito espaço ali dentro, a própria estrutura de governo vai sendo questionada. Isso eu acho que é interessante para todos os países que têm alguma questão a ser resolvida. Eu me lembro que, quando trabalhava em um artigo sobre isso, quando começa a Guerra Civil, aí eu fui fazer uma análise e teve um artigo que chama de Volta ao Atoleiro Libanês. Por que eu chamava de atoleiro libanês? Porque realmente todo mundo, todos os outros países entravam na guerra civil de uma forma direta ou indiretamente para resolver questões particulares. Então, em 76, a guerra civil começa em 75, em 76 a Síria vislumbra uma possibilidade de influência, ela entra na guerra civil. Não vou conseguir analisar essas possibilidades, pois teria várias razões para essa entrada, mas a Síria entra na guerra civil e ela consegue exercer um papel preponderante. Nós já temos uma OLP com uma influência muito grande na região, né? Aí, em 78, o Estado de Israel faz aquela primeira Operação Litani, que é uma operação que já praticamente ele vai desenhar a parte que ele vai ocupar no sul do Líbano, e é onde ele vai vai começar a cooptar aqueles militantes do Exército do Sul do Líbano, que depois, futuramente, vão praticamente integrar a frente, né, a frente de batalha dos israelenses. Então, vejam, um problema entre palestinos e israelenses, os israelenses invadem, os palestinos estão lá recebidos refugiados, os sírios estão ali na região, aí vai entrar a Unifil também, né, em 1978, é a primeira vez que ela vai ser criada e vai começar a atuar no Líbano. E a gente vai ver nessa crescente, essa problemática dentro da guerra civil libanesa, com entrada dos Estados Unidos, que quando entra a Unifil, depois mais adiante, eu estou dando vários pulos no tempo, tá? Aí entram os Estados Unidos, vão entrar a França. Então, todos esses atores, eles formam uma mescla ali que é algo, eu acho, completamente danoso para o Estado libanês, né? Porque a unidade se esvai e o Estado de Israel aproveita justamente essa situação, que aí nós temos as mais brutais invasões, né? Que o Jamil mencionou em 82, que é que os israelenses chamam de Paz para a Galileia, mas que acabou resultando numa das maiores violências de Sabra e Shatila, que assim ninguém foi responsabilizado, né? Então aquela brutalidade passou por algo naturalizado dentro da própria violência que acontecia no Líbano, né? Mas eu acho interessante porque aí, paralelamente a isso, eu vou recuar um pouquinho só, que a Natália mencionou também, mas tem a Revolução Iraniana. E a Revolução Iraniana, ela implica diretamente no que está acontecendo no Irã também, porque aí vai gerar a possibilidade para o surgimento de uma organização como o Hezbollah. Então a gente tem um outro ator também influindo, aqui sem juízo de valores, mas é mais um ator influindo naquela situação, né? O Hezbollah, naquele primeiro momento, vocês mencionam 82, e formalmente, se eu não me engano, a carta do Hezbollah é um pouquinho depois, de 85, né? Que ele expõe exatamente as razões, porque foi criado, e ali eles detalham o grande inimigo deles é o próprio Estado de Israel, e eles explicam o porquê disso, né? Mas a entrada, o fortalecimento do Hezbollah, num primeiro momento, para a questão de uma uniformidade, de uma unidade, talvez, no Líbano, é negativo, porque você fragmenta ainda mais, né? Aí eu me lembro que
na ocasião, eu li alguns jornalistas de guerra que cobriam a guerra do Líbano, e alguns deles diziam sobre a questão da identidade, até que aqui sim tratado com uma forma científica, mas ali eles diziam assim, que o libanês, né, antes de ser libanês, ele tem a religião dele, e antes de ter a religião dele, ele tem a lealdade à família, né? E devido a essa lealdade à família, que muitas vezes, e a gente viu, dentro do conflito da Guerra Civil Libanesa, havia cristãos lutando contra cristãos, né? Você tinha muçulmanos sunitas matando muçulmanos sunitas e xiitas da mesma forma, né? A própria relação entre Amal e Hezbollah não é uma relação que está só vinculada à questão da religião. Então, todos esses elementos, eles simplesmente contribuíram para a fragmentação da identidade libanesa, né? Aí a gente tem as diversas invasões israelenses que aconteceram depois de 94 e assim por diante, vão várias delas, né? Até aqui no livro menciona também, o Jamil menciona essas operações, né? Então, o que acontece é que a própria... veja, aí para o fim da guerra, outra vez uma atuação de potências externas, né? Para chegar ao Acordo de Taif de 1990-91. Né? Então, ali se chega à conclusão de que todas as organizações deveriam depor as armas. E aí o Hezbollah, como a resistência, que é reconhecida por uma parcela substancial, não pode fazer isso, porque o país ainda está ocupado pelo Estado de Israel. E o Estado, oficialmente, não tem condições de enfrentar. Então, a identidade libanesa ainda continua em xeque, né? Porque isso é interessante para alguns atores. E se de um lado a gente não consegue ter uma unidade no Líbano, por outro, aí tem o aspecto econômico, que o Líbano vai passando por problemas cada vez mais graves. Quer dizer, historicamente, ele tem diversos problemas. Apesar da história da sempre reconstrução, né? Que é um país que eles se vangloriam dessa reconstrução, ali eles têm uma grande dificuldade em superar esse primeiro momento. Mas de fato, na década de 90, que a gente vê o Hezbollah se fortalecendo, em grande medida, e é inegável, devido à relação com o Estado iraniano, que aí, ampliando para uma percepção mais geopolítica, o que a gente vai ver? Vai ver, eu acho que um Hezbollah mais pragmático. Eu até, num dos trabalhos que eu fiz, eu usava isso, que o Hezbollah, muitos utilizavam a alcunha, é uma organização fundamentalista, isso e aquilo, muitas críticas extremamente pesadas, mas a percepção que eu tenho era de que o Hezbollah é um ator extremamente pragmático. Né? Ele tem os elementos, ele tem uma construção religiosa, ele tem uma percepção do que seria a UMA, do que seria esse governo do Vilayet Faq, tudo isso é perceptível. Só que a partir daí, quando o Nasrallah também percebe que não é possível transformar o Irã, aliás, o Líbano no que é o Irã, ele muda um discurso, ele tem um discurso pragmático. Isso é importante. Isso é importante porque fez com que também houvesse um reconhecimento, ainda que haja uma tensão interna, mas o Hezbollah, devido à relação dele com o Líbano, aliás, com o Irã, ele acaba mas se transformando cada vez, se fortalecendo cada vez mais, cria-se esse vínculo ainda mais aproximado com a Síria, isso é importante, e aí tem só um breve revés em 2005, né, quando há a retirada, né, quando a ONU faz uma pressão muito violenta para que a Síria deixasse o Líbano, e aconteceu. Né? Alguns apontavam que isso poderia gerar um enfraquecimento do Hezbollah, mas não foi o que se percebeu. Né? Mudou um pouco a característica da política interna, né? A criação dos blocos e tal, mas mesmo assim o Hezbollah preservou o seu papel, né? E depois até a Natália mencionou a questão do veto, isso foi fundamental. Né? Mas externamente o Hezbollah ele vai se transformando, vai se convertendo em um ator cada vez mais respeitado.
em parte também, eu estou pulando, estou indo e voltando com o tempo aqui, eu olho para o relógio e fico lembrando cronologicamente os eventos que eu acabei me perdendo, mas é um evento muito importante também, que o Jamil menciona diversas vezes, que é o ano de 2000, né? Que é justamente quando o Hezbollah consegue expulsar o Estado de Israel de dentro dos seus territórios. Isso é fundamental, e isso repercutiu externamente, né? Eu me lembro que, na ocasião, eu fazia uma pesquisa para verificar a audiência, né, o Ibope de algumas emissoras no mundo árabe, e a Al-Manar, ela foi num período que ela passou a ser mais ouvida junto à comunidade palestina do que outras TVs regionais e mesmo até a Al Jazeera. Então, e a Al-Manar, ela ganhou essa importância devido à visibilidade que o Hezbollah teve, né, a partir de 2000. E isso repercute internacionalmente, se torna um ator de uma importância relevante, e ele estabelece esse vínculo. Então, primeiro vínculo, Hezbollah, Síria e Líbano. Isso é fundamental, primeiro para a manutenção dos três, né? E depois, ainda avançando um pouco mais nessa... o tempo corre muito rápido aqui. Avançando nessa cronologia, há um momento também extremamente importante quando o ISIS, né, ou Daesh, é criado, e a Síria ela acaba sendo fragilizada, e o ator que teve uma grande relevância foi o Hezbollah, né? Não dá para... Tiveram momentos, que é uma guerra muito longa, existem momentos, existe uma participação russa em determinado momento importante, mas a participação do Hezbollah foi fundamental, ainda que não tenha sido algo assim tão tranquilo para a população libanesa. Não havia um consenso acerca da necessidade do Hezbollah participar, porque isso gerava o risco, pelo menos a percepção de uma parte da sociedade, de que pudesse trazer problemas também para os libaneses. Mas por uma questão geopolítica mesmo, porque não era interessante para o Irã perder o poder do Assad na Síria, e para o próprio Hezbollah manter essa relação era fundamental. Passado mais um tempo, né, tem o enfraquecimento e a derrota do Daesh, e a gente tem um Estado diferenciado, né? Então você tem um fortalecimento do xiismo a partir do momento que o Hezbollah conseguiu expulsar o Daesh ali do Estado sírio. Temos um outro foco do xiismo no Iêmen, né? E uma parcela substancial dos xiitas também no Iraque, e alguns vão tratar isso como o arco xiita, né? O arco xiita no Oriente Médio, né? É um momento de, apesar das etapas que o Jamil mencionou historicamente, da perseguição dos xiitas, esse momento é um momento em que os xiitas eles conseguem eles invertem essa estrutura de poder, pelo menos dentro desse espaço, né? E não quer dizer que tenham conseguido se impor diante, talvez não seja nem essa a perspectiva deles nesse momento, mas é fazer frente àquela tentativa também ocidental, estadunidense, de criar de pressionar e de isolar tanto o Irã, como a Síria, e como o Hezbollah, que é notório que para os Estados Unidos é tido como uma organização terrorista, né? Mas para o resto do mundo, inclusive para o Brasil reconhece como uma organização, um partido político, e não tem nada de organização terrorista. Então, a gente vive essa etapa, né? É um momento em que eu não consigo ainda ver um Líbano, que é um Líbano unificado, você ainda tem muitos problemas de identidade, mas, ao mesmo tempo, é possível a gente ver o crescimento, a força da comunidade xiita, que é o objeto do livro do Jamil. E agora, como isso vai ser repercutido, que a gente tem um novo elemento, que, evidente, não vamos analisar aqui, mas é a aproximação entre a Arábia Saudita e Irã. Isso muda, reconfigura toda a geopolítica ocidental. Jamil, eu acho que eu até passei todo o meu tempo aqui, então eu vou concluindo para que dê tempo, se alguém quiser
comentar alguma coisa. Então, para terminar, foi muito boa. Também a tua fala complementa o que já falamos, e eu falo sobre o sujeito, muito pouco. A Natália contextualiza e você fecha essa situação. Mas eu gostaria só de... que faltou uma frase que você devia ter falado. Quando você fala do endereço das invasões das forças estrangeiras no Líbano, no final é um brinco de uma frase maravilhosa da Condoleezza Rice, quando dos bombardeios de Israel no Líbano, ela fala o seguinte, que infelizmente são as dores do parto do novo Oriente Médio. Isso para mim é uma frase dura, doída, não sei a que ponto, não sei se ela se arrependeu, mas foi incrível, mostra bem esta posição americana, ou ela, quando fala que são as dores do parto de um novo Oriente Médio que nós faremos, isso ela fala, nós faremos, né? Isso aí. Agora outra, complementando só, eu esqueço aqui quando você fala também do fundador, o diretor do jornal An-Nahar, que foi embaixador do Líbano na ONU, de vasto conhecimento, ele escreveu um livro, Uma Guerra para os Outros. E ele, em detalhes, ele, como embaixador, conhecia toda essa dinâmica, a estruturação. Fantástico esse livro. Era só isso que tinha que falar, né, para poder abrir, talvez, a possibilidade de um diálogo, de resposta de alguns ouvintes que estejam interessados em fazer alguma questão. Se não houver, daremos por final essa nossa proposta. Vamos ver se tem algumas pessoas que poderiam fazer algumas questões para nós, como fazemos essa mesa. Não sei se teria alguma coisa. Natália, você quer complementar alguma coisa, Natália? Não, estou aqui também olhando para ver se alguém levantou a mão para tornar o debate Parece que não tem. mais animado. Então, não. Continuando, eu quero só instigar isso. O problema da identidade, Freya é uma viajante inglesa, já no início do século, quando eu cito no início do livro, que é o início, que a palavra que é uma citação dela, ela já fala, o Líbano, né, você fala em comunidade e não em nação. Nação é o que une as pessoas no imaginário que querem viver junto. No Líbano, desde 1860, que é um ponto básico, onde houve aqueles massacres grandes, esse 1860 vai se repercutir ainda na guerra, no início da Guerra Civil Libanesa, em 1975, onde os maronitas, que você fala, né, trabalham com os drusos, os maronitas interpretam isso que seria uma vingança de 1860, quando Sharon dá o sutiã, dá a sustentação para que as milícias maronitas subam as montanhas para fazer a guerra com os drusos, para expulsá-los do Líbano, né? Que seria esse o interesse, expulsar os drusos e expulsar os xiitas do Líbano para fazer um Líbano libanês. Um Líbano libanês seria um Líbano cristão aliado de Israel. Tanto que o Menachem Begin foi o ministro daquela época que dá o apoio logístico todo para a formação das milícias maronitas, né? E o Menachem Begin fala do Rio Litani, que só tinha muçulmano ali. E isso, que eu não pude tempo de falar, também está na memória, no imaginário xiita, de que Israel sempre quis pegar o Litani para baixo, a água para eles, e estender seu país ali no sul do Líbano. Que isso é embasado na história, quando, depois da Primeira Guerra Mundial, existiam os representantes israelenses para reivindicar a criação do seu Estado e reivindicar o Rio Litani para a fonte de água. Quem impediu e lutou isso foi o governo francês, não é isso? Então, essa é a história, a memória, né? A história habita a memória xiita sempre. E, infelizmente, o Líbano, como dizem muitos, não tem solução, porque há um convívio, há
um grupo, claro, um grupo, uma amostragem, mas a liderança carrega sempre uma memória de sofrimento, de humilhação e que promove a desconfiança sempre entre um e outro e que continua. Vamos ver se isso ainda vai ser resolvido. Gostaria de ver. A Natália, alguma coisa? Questão, Natália? Você me fez pensar aqui naquele livro do Mahmoud Darwish, Memória para o Esquecimento, em que ele está, em agosto de 82, no Líbano, sofrendo os bombardeios, e é uma descrição muito interessante de um palestino refugiado no dia do bombardeio, e é um dia longínquo o livro todo. E tem uma frase em que ele diz qualquer coisa, imagine eu citando Darwish sem lembrar, mas tem uma frase que ele diz: a distância entre a rua e a rua de trás é mais longa do que a distância entre Beirute e Washington. Então, querendo falar sobre a distância confessional, né? Que é uma abordagem parecida com a citação de abertura do teu livro, sobre a disputa intercomunitária, interconfessional, como sendo quase que primordial. Aí eu acho que existe uma discussão dentro dessa literatura mais recente, assim, que questiona o sectarismo como um projeto moderno, né, como uma construção moderna, mais de fora para dentro do que endógeno dessas populações. Mas eu acho que isso ia ser um debate para para uma próxima mesa. Mas e aí olha, eu tenho uma pergunta para você, Jamil. Pode lá. Se vocês deixa eu olhar aqui, a Prisca, é isso? Vocês visualizam uma mínima chance de um Oriente Médio em paz? E também tem parabéns do Issam Menem, te dando parabéns pelo livro, suas obras são valiosas para minha tese em desenvolvimento, estou explorando a insegurança existencial da comunidade xiita libanesa e as suas repercussões na militarização da comunidade. Então, um elogio e uma pergunta. Numa questão da amiga Prisca, eu acho essa questão todo mundo se coloca, seja pesquisador, seja um que tem parente lá. Não vemos perspectivas, não vemos perspectiva. O sectarismo é importante, porque o sectarismo ele está incluído, né, em estratégias políticas, determinação comunitária, e inclui o medo e a insegurança. É isso. Veja, na Síria eu estive lá fazendo pesquisa. Como eu fiz o doutorado com o Druso, Kamal Jumblat ainda já, bom, a grande figura que era ele, né, no imaginário até hoje, eu peguei, depois eu quis ir para a Síria, e fui para a Síria para fazer uma comparação entre a comunidade de Sueida, de Síria, né, que sabe, os drusos se repartiram em 1500, mais ou menos, estavam se matando entre eles, foi uma parte da comunidade para a Síria, e a outra ficou no Chuv, no Líbano. Eu estava na Síria, começando a trabalhar um mês e meio depois, o serviço secreto me chamou, porque estava me seguindo, que proíbe esse tipo de pesquisa na Síria para não incentivar as diferenças. Né? Não, é proibido. O serviço secreto me chamou lá, então, inclusive, me convidou a sair. Né? Com muita delicadeza, não teve nada, eu tenho parentes ainda lá, o nome, né? Ainda mais fui convidado a encerrar meus trabalhos lá. Esse é um exemplo que negro para nós, porque depois o nosso amigo Renato Costa não colocou a desgraça do mundo do Oriente Médio, a grande desgraça foi a derrota estrondosa para Israel em 67. Não há mais esperança. Os líderes se distanciaram da população também, dando a desculpa de se reforçar politicamente ou militarmente contra Israel, e isso reprimiu o povo, né? Se distanciaram mais. Né? Essa é uma situação que deve ser levada em conta. E outra que o Renato podia ter colocado realmente é a ascensão e o sucesso do sionismo. Não há como negar o sucesso do sionismo hoje, depois de 67, com o estrondoso poderio que eles têm, não? Com o estrondoso poderio que eles têm, não só do americano, mas também o Macron também dá muita força para Israel, apesar do Macron estar ali hoje prometendo que
daria mais força, mais dinheiro, mais para a reconstrução do Líbano se a liderança antiga saísse do poder para dar que surgisse nova liderança. Mas, quem disse que os antigos líderes, os tradicionais líderes comunitários saem? Não saiu, né? Não saiu. Então, continua a mesma coisa de sempre, continua. Não vou me estender mais também, mas este ponto, e com a Condoleezza Rice, que essa frase é fantástica, né? Fantástica, dramática, né? São as dores do parto de um novo Oriente Médio que nós vamos fazer. Continua isso. Era isso. Renato, tem alguma palavra, Renato? Não, só realmente agradecer, e essas considerações que você fez pontuais foram realmente muito importantes, né? Eu acho que essa é uma temática, assim, apesar da dramaticidade dessa temática que a gente trabalha, mas ela é fundamental, a gente precisa entender, a gente precisa aprofundar e conhecer melhor, porque senão é muito fácil e eu falo isso porque aqui eu dou aula também sobre Oriente Médio, e a grande maioria dos jovens entram com uma visão muito estigmatizada dali. Primeiro, tem a visão orientalista, que essa perdura, e a gente tem que, a todo momento, tentar romper com essa perspectiva, trabalhando com autores que possam falar, né? Eu até tenho que tomar liberdades, porque meu sobrenome não me permitiria falar com tanta propriedade como vocês, mas foi uma questão de realmente uma necessidade, uma busca por uma compreensão mais profunda sobre isso, né? Mas eu só quero realmente lhe parabenizar imensamente por esse trabalho, é um trabalho assim que eu espero que ele alcance uma divulgação bastante ampla, porque ele nos faz entender muito do que está acontecendo ali e o que é o Hezbollah, o que é uma resistência, o que são essas pessoas que vivem essa violência, essa atrocidade continuamente, por que elas continuam, por que elas resistem, né? Não são loucos, não são fanáticos, existem justificativas, e aqui você aponta com muita propriedade, que eu como assim, não posso entrar nessa área para não cometer assim gafes gravíssimos. Então, eu só te agradeço mesmo por esse trabalho extremamente importante para a gente entender o Oriente Médio. E agradecer também a participação com a Natália, que foi um prazer imenso participar com você dessa noite. Eu agradeço sempre, é sempre interessante, sempre é muito bom esse reconhecimento do meu trabalho, onde realmente era essa a proposta, né, de citar a complexidade do Oriente Médio a partir do exemplo do Líbano e a oportunidade de aprofundar mais de um olhar clínico sobre o sujeito comunitário. Natália. Obrigada, Jamil. Queria te dar também os parabéns pelo lançamento do livro, que a gente não mostrou, olha, o livro do Jamil. É isso. Eu acho que é uma obra que contribui muito, um espaço que a gente precisava ter, galgar e discutir essas questões. Eu acho que, como o Renato mencionou, o senso comum perdura bastante para a grande maioria das pessoas, né? Mas eu acho que são esforços como esse que aos poucos a gente vai galgando o espaço e você vai, enfim, conseguindo formar um pouquinho as pessoas. Fico muito contente de poder fazer esse diálogo, talvez não esperado, com a tua área da psicanálise, e queria agradecer o convite, porque nos faz pensar um pouco fora do que a gente está assim, acostumado. E faz compreender os fenômenos que a gente já olha sobre uma outra ótica. E isso é muito interessante. E obrigada, Renato, pela participação também. Acho que a gente nunca tinha participado em nada juntos, foi um prazer. Claro que já conhecia o seu trabalho, mas não assim, numa mesma mesa. Então, foi um prazer e queria agradecer o convite de vocês e por estar aqui na mesa. Eu também. O Renato, para mim, foi uma descoberta, um nome bem brasileiro, e com a obra dele, que eu logo já identifiquei como também do meu campo de interesse,
Fiquei muito satisfeito de conhecer o Renato, espero que nós venhamos ainda a produzir mais trabalhos. E a Natália também tem alguns conhecimentos de psicanálise, as suas observações ali foram muito interessantes. Você tem uma base boa para desenvolver mais essa psicanálise e a política. Acho que sim. Então, acho que eu dou... vai ver, eu faço análise, vai ver isso. Não faz. Mas eu só posso, então, agradecer e terminar, agradecer também alguns nossos ouvintes, como a Dulce aqui, que é de Curitiba, uma velha amiga minha, que formamos juntos em 74, 75, mais ou menos, né? A Dulce e a Chan também, que é uma outra psicóloga drusa, que mora formada no laboratório da Ruzi, lá, que é aquela muçulmana, né? Não posso dizer o nome lá, dela, mas é isso. Essas duas pessoas que eu estou vendo aqui muito rapidamente, que agradeço esse interesse que vocês tiveram na minha fala de hoje. Agradeço e uma próxima ainda vamos nos encontrar. Um abraço para todos, muito obrigado mesmo.